Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Nessa aula nós falaremos acerca da Trindade. Será um assunto um tanto que difícil de trabalharmos, mas peço que você fique até o final, deixe seu comentário ao mesmo tempo a sua dúvida. O primeiro ponto que nós iremos avaliar é por que alguém deveria de fato crer, ao mesmo tempo avaliar o conceito de Trindade. Dentro do conceito bíblico, três pessoas com única essência, que é a essência divina. De modo geral, a tradição cristã ela sustenta que, embora a existência de Deus ela possa ser conhecida pela razão natural, e isso nós teremos diversos teólogos no decorrer da história da igreja que argumentaram e enfatizaram acerca disso, o caráter trinitário de Deus só é acessível por meio daquilo que nós chamamos de revelação divina. E essa revelação na história da igreja manifesta-se principalmente na interpretação e explicação das Sagradas Escrituras. Essa, por exemplo, é a posição de Tomás de Aquino, um dos grandes, se não um dos maiores teólogos no período da escolástica. Contudo, alguns autores defendem que, mesmo sem recorrer à revelação, apenas por uma mera reflexão filosófica sobre a natureza de Deus, pode nos conduzir à estrutura do conceito de Trindade. Teólogos que defendem isso na nossa atualidade, alguns, como por exemplo Richard Swinburne, por exemplo, ele argumenta que existe ao mesmo tempo um raciocínio plausível em favor de uma trindade de pessoas divina. A ideia de que a natureza perfeita e amorosa de Deus conduz à geração das pessoas trinitárias. Olha o que Swinburne ele escreve dizendo: acredito que há uma razão primordial para um primeiro indivíduo divino produzir um segundo indivíduo divino e com ele trazer um terceiro indivíduo divino. O amor envolve compartilhar, dar ao outro o que é bom para ele e receber do outro o que é bom para ele. E o amor envolve cooperar com outra pessoa para beneficiar terceiros. No entanto, nem todas as visões ou as linhas interpretativas do nosso período interpretam dessa mesma forma. Uma boa parte está totalmente aquém dessa linha interpretativa de Swinburne. Essa linha interpretativa, essa visão que Swinburne desenvolve, é um tanto que minoritária em nossos períodos. Alguns teólogos que rejeitam isso de forma veemente, rejeitam isso também fazendo uma avaliação do que seja a Trindade. Por exemplo, nós falaremos um pouco melhor acerca dele mais para frente, mas William Lane Craig, um dos grandes apologistas da atualidade, ele deixa claro que essa linha interpretativa de Swinburne não é uma linha interpretativa coerente. Mas é válido também nós afirmarmos que a linha interpretativa do Craig também não é a mesma linha interpretativa que os pentecostais, ao mesmo tempo que os reformados, porque seguem a mesma linha, abraçam essa linha interpretativa do Craig. Pois o Craig ele defende a Trindade como uma espécie de Cérbero, que é um cão de três cabeças. Só para que vocês me entendam, nós iremos trabalhar isso um pouco melhor. A doutrina da Trindade é um dos ensinamentos mais peculiares e fundamentais da fé cristã. Ela se distingue claramente de qualquer concepção presente e em outras tradições religiosas. Ainda que alguns tentam formular ideias semelhantes da pluralidade divina, vocês irão perceber que a maioria não chega e ao mesmo tempo não se harmoniza no campo doutrinário como é o conceito de trindade. Em várias outras culturas ao redor do mundo, encontramos sistemas religiosos que apresentam uma tríade ou múltiplas divindades com funções complementares umas à outra. Um exemplo disso é o hinduísmo, que possui a chamada Trimurti, composta por Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. Acaba sendo um tanto que uma incoerência ilógica essa linha interpretativa. Porém, apesar de, na primeira vista, parecerem conceitos próximos da Trindade, essas representações diferem profundamente da compreensão teológica e filosófica cristã do conceito da Trindade, na qual há um único Deus em três pessoas distintas, não três deuses independentes ou três substâncias, três hipóstases, como é o caso do hinduísmo. Nesse vídeo, eu buscarei desenvolver uma análise que aborda tanto o desenvolvimento histórico quanto o fundamento bíblico do conceito de Trindade. E na parte final eu vou apresentar a contribuição de um dos maiores, se não o maior teólogo da igreja no decorrer da história, que é Agostinho de Hipona, destacando a sua reflexão sobre a natureza ou conceito em si da Trindade de Deus. O conceito e o desenvolvimento histórico da Trindade
É um ponto que vem sendo debatido desde os primórdios da igreja. Os cristãos em geral e até mesmo a maioria dos estudiosos, se fossem solicitados a definir ou fazer alguma explicação sobre a Trindade, possivelmente apresentariam uma definição de caráter triteísmo, isso é, a crença em três deuses distintos, em vez de uma crença em uma unidade composta, como é o caso da Trindade. A ideia da Trindade é complexa do ponto de vista filosófico, entretanto, em textos bíblicos, como por exemplo Deuteronômio, capítulo de número 6, encontra-se afirmações que podem nos dar luz sobre essas doutrinas. Exemplo, olha o que está escrito: Ouve Israel, o Senhor teu Deus, é o único Senhor. Ainda assim, as escrituras ela revela indícios claros de uma pluralidade divina, como expressões como, por exemplo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eis que o homem é como um de nós. Desçamos e confundamos os homens. Sem contar textos que vinculam a pessoa do filho à pessoa do pai. Quando o filho diz, eu e o pai somos um. Jesus orando ao pai no Getsemane, ou quando Jesus está orando na cruz, ou no batismo, quando o Filho está nas águas, o Pai está nos céus, o Espírito desce como forma corpórea, como forma corpórea de uma pomba. Na ressurreição de Jesus, que o texto bíblico diz que o Pai ressuscitou Jesus, o Espírito ressuscitou Jesus, o próprio Jesus se auto-ressuscitou, como também as nossas bênçãos apostólicas e diversos outros exemplos que eu poderia tecer por meio desse vídeo. É válido compreendermos que grandes verdades bíblicas nem sempre são plenamente compreensíveis por meio da razão natural. Logo, terão coisas que não descobriremos por métodos empíricos e ao mesmo tempo científicos. Trata de uma revelação progressiva e ao mesmo tempo sobrenatural sobre nós. Por mais que o conceito em si de trindade não seja um conceito. E lógico, é um conceito incompreensível. Exemplo disso, o próprio Agostinho de Hipona, falando acerca dessas complexidades da fé cristã, em um dos seus sermãos, ele escreve dizendo: crer para compreender e compreender para crer. Ou seja, o apogeu da compreensão, segundo Agostinho, era principalmente ter as bases bem alicerçadas na fé. É válido nós destacarmos que as escrituras rejeitam tanto o triteísmo, ou seja, três pessoas com essências distintas, como ao mesmo tempo repudia a concepção do unicismo, ou seja, uma única pessoa e ao mesmo tempo uma única essência que é totalmente distinta da nossa linha interpretativa de Trindade, que são três pessoas com a mesma essência, com a mesma ousia e três hipóstases. William Lasker objeta alguns argumentos triteístas e unicistas da seguinte forma. Olha o que ele diz. Nos evangelhos, temos o espetáculo de Deus como filho orando a si mesmo, ou seja, a Deus como Pai na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Na visão que estamos considerando aqui, que é o unicismo, isso sai como porque eu, como pai, abandono eu mesmo como filho. Observe que essa objeção de William Haskell é uma objeção tanto que muito coerente e ao mesmo tempo muito bíblica, porque ele observa que dentro dessas linhas interpretativas existem alguns furos que a própria Bíblia acaba desmontando tais linhas interpretativas. Ou seja, é ilógico darmos créditos tanto ao unicismo, pois é antibíblico e soa até mesmo à beira de uma má interpretação do contexto bíblico. Essas linhas interpretativas, tanto do triteísmo como do unicismo, não foi aceita em nenhum dos primeiros quatro concílios da igreja, que são os concílios utilizados principalmente quando se tange a ideia da utilização de teologias sistemáticas, como se você pegar do Charles Hodge, a teologia sistemática pentecostal, reformada, todas elas se baseiam principalmente nesses quatro concílios da igreja primitiva. Ao longo da história da igreja, nós perceberemos que diversas doutrinas foram rejeitadas por distorcerem a compreensão correta sobre Cristo e ao mesmo tempo sobre a Trindade nos primeiros 4 séculos da Era Comum. E essas linhas interpretativas foram rejeitadas principalmente porque elas refutavam a própria compreensão apostólica que já era muito bem desenvolvida entre os crentes daquele período. Entre elas se destacam o gnosticismo, que apresentava Cristo como uma série de emanações provenientes do Ser Supremo. Os gnósticos também negavam a verdadeira humanidade de Cristo, pois consideravam a matéria essencialmente má.
Assim, se Cristo tivesse assumido o corpo material, como afirma João capítulo 1, versículo de número 14, o verbo que se fez carne, que como diria C.S. Lewis, é o próprio Deus se vestindo de carne e osso, ele seria corrompido pelo mal, porque estaria envolto de matéria. No entanto, isso é impossível, pois Deus, sendo o bem supremo e absolutamente simples, ou seja, não composto, que eu vou desenvolver um pouco mais à frente essa interpretação do que é um ser simples, não pode possuir em si mesmo qualquer elemento de maldade, nem está sujeito à corrupção material. Outras correntes teológicas significativa foi o sabelianismo, que reconhecia a plena divindade de Cristo, mas negava as distinções pessoais dentro da Trindade. Em outras palavras, afirmava-se que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram a mesma pessoa manifestando-se de formas diferentes em momentos diferentes. Deus se manifesta como Pai na criação, como Filho na encarnação e como Espírito Santo na santificação. Porém, os três são a mesma pessoa, que se distingue pouco daquilo que nós chamamos como unicismo, uma doutrina que começa a ter o seu desenvolvimento, se não me falha o juízo, por volta do século de número 19 e século de número 20, que defendia praticamente essa mesma ideia. Há um só Deus, chamado Jesus. Jesus é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, mas com ofícios, são pessoas, perdão, são pessoas, são a mesma pessoa, mas com ofícios e funções, manifestações de um único Deus ou de uma única essência, e ao mesmo tempo uma única pessoa. Então, essa visão afirma que Deus aparece em diferentes modos. É daí onde se originaliza aquilo que nós chamamos de modalismo. É como se a pessoa de Deus, que é apenas uma única pessoa, distinta do conceito de trindade, ela se usasse de máscaras. Então, no Antigo Testamento ele desce com a máscara, mas no Novo Testamento ele vem com outra, mas é a mesma pessoa. Depois ele sobe, ele fala: Olha, eu vou, mas eu vos enviarei um outro consolador. Ele sobe, apenas troca essa máscara e desce novamente. E eu falo isso aqui com todo respeito aos que creem no unicismo, porém é válido deixarmos claro que essa linha interpretativa ela não é uma linha interpretativa coerente. Os principais defensores do sabelianismo foram Praxeas, da Ásia Menor, que difundiu, principalmente em Roma, por volta do ano 200 depois de Cristo, essa ideia. Noé, que ensinou por volta do ano 230, também depois de Cristo Jesus. E, por fim, Sabélio, que era um presbítero da igreja, que no ano 250 não só propagou, mas principalmente por meio de quem essa teoria tornou amplamente essa doutrina conhecida naquele período. Contudo, o sabelianismo foi rejeitado de forma quase que universal, e especialmente porque já no final do século de número 2 havia ampla circulação dos textos bíblicos entre as igrejas cristãs, segundo Knut Aland e ao mesmo tempo Barbara Aland, por volta do ano 170 ao ano 180 depois de Cristo Jesus, a maioria, se não praticamente que todas as comunidades daquele período possuíam cópias das escrituras, ao ponto em que já havia um crivo doutrinário e uma tradição que percorria desde os apóstolos, o que dificultou a proliferação dessa doutrina herética naquele período. Posteriormente, surgiu um outro presbítero por nome Diário, esse talvez é mais conhecido em nossos dias, que desenvolveu o que ficou conhecido como o arianismo. Ele defendia que a subordinação do filho ao pai não ocorria apenas durante a encarnação, mas era uma característica permanente na natureza do filho. Essa visão colocava o filho em posição inferior ao pai, comprometendo a doutrina da consubstanciação, ou seja, do filho tendo a mesma substância que o pai divino, e ao mesmo tempo da Trindade. Pois coloca o filho e o Espírito Santo em posição inferior ao do pai, como também coloca o filho como uma criatura, e com as suas próprias palavras ele afirmava que era a criatura mais esplêndida do pai. Para Ario, houve um tempo, isso aqui é as próprias palavras de Ario, abre aspas, houve um tempo em que o filho não existia, fecha aspas. Isso é ilógico, pois o conceito de Deus e se afirmarmos que Cristo de fato é Deus, isso é um desvio ilógico e doutrinário gigantesco.
pois o conceito de Deus se desmonta nessa argumentação de Ario. Porque vamos lá, entendemos que Deus ele não pode ser causado. Na concepção de Ario, Jesus foi causado e o Espírito Santo também foi causado. Se ele foi causado, automaticamente ele não é Deus e acaba se desmontando a segunda via de Tomás de Aquino que fala sobre a causa eficiente. Outro ponto é que Ario também argumenta que ele teve um início. Logo, se ele teve um início, ele também teve uma causa. Se teve uma causa, automaticamente ele não é Deus, mas é uma mera criatura. E por último, Ario também argumenta, antes que a gente daqui a pouco entre um pouco melhor nessa linha interpretativa de Ario, Ario também argumenta que ele não pode ser movido. Esse Deus que nós cremos, ele não pode ser movido, mas ele precisou de um movimento que também deturpa a primeira via de Tomás de Aquino, que trabalha principalmente com foco nessa questão do movimento. Com base em um crivo filosófico, essa corrente interpretativa de Ario não passa em hipótese nenhuma, com base em um crivo filosófico. Com base em um crivo bíblico, pior ainda, aí que ela não passa em hipótese nenhuma. Do ponto de vista filosófico, essa linha interpretativa apresenta um problema fundamental ao dividir a natureza ou a essência divina, negando aquilo que nós chamamos de simplicidade de Deus, que começou a ser desenvolvida ainda na igreja primitiva por meio de um dos teólogos chamado de Irineu de Leão, ano 202 depois de Cristo Jesus, e posteriormente foi desenvolvida por outro teólogo como Agostinho. Agostinho tem uma das suas falas que é muito interessante, que ele simplifica a ideia da simplicidade de um Deus não composto. Ele diz o seguinte: Deus é o que tem, é sabedoria por ser sábio, é bondade por ser bom. Logo, nós entendemos que o ser de Deus é simples, é uno e não tem repartições, como afirmaria o próprio Ario. Outros teólogos, posteriormente, como Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, a partir da indagação 3, Tomás de Aquino traz também consigo essa mesma ideia da simplicidade divina. Deus é absolutamente simples, isso é, não composto de partes. Sua essência é idêntica à sua existência. Ele não possui atributos, mas é os próprios atributos. Ele não possui o amor, ele é o próprio amor. Assim, qualquer tentativa de subdividir ou hierarquizar, como é o caso que Ario faz, as naturezas divinas, contraria o conceito clássico de um Deus simples, perfeito e triuno. Seria um grande problema cairmos nessa linha interpretativa. E aparenta que não, mas muitas dessas ideias elas ainda são muito fomentadas em nossos dias, quando alguns costumam se utilizar da primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, que por mais que é um método pedagógico, também é um método que pode cair em incongruências terríveis, principalmente se formos fazer uma avaliação mais doutrinária. A doutrina que mais se original, que se originou com Orígenes foi posteriormente desenvolvida por alguns dos seus discípulos, entre eles Dionísio de Alexandria, que se referia a Cristo como sendo de essência diferente da do Pai. Aqui é um outro problema teológico. Mais tarde, outro presbítero da igreja de Alexandria declarou publicamente que o Filho não era eterno, mas posteriormente ao Pai, sendo criado e não gerado da substância divina. Por isso, afirma-se que Cristo não era uma expressão grega que aparece como homousios, palavra grega que aparece principalmente no Concílio de Nicéia, isso é, que indicava a ideia da mesma substância que o Pai. Então, essa controvérsia naquele período é porque alguns afirmavam que Cristo não era da mesma substância que o Pai, mas era apenas semelhante ao Pai. Era o problema. Porque se ele é semelhante, ele não é Deus como Pai. Aí nós cairíamos em um arianismo. Se ele é da mesma substância, ele é Deus como Pai. E aí nós ficaríamos os nossos pés no conceito de trindade que sempre foi aceito, principalmente nos 4 primeiros concílios, pela doutrina dos apóstolos e pelo crivo bíblico em que temos para ler. Essas controvérsias, sobretudo, relacionadas à semântica teológica do termo, como usia, que era relacionado à substância, hipóstase, que era relacionado a pessoas, que tinham a mesma conotação até o século de número 4, além da influência de pensadores como Ario, que tentaram de alguma certa forma pegar essas palavras e tentarem fazer algum jogo de palavra para desenvolverem
a teologia que eles acreditavam ser mais coerente. Fato é que a discussão maior nesse período era sobre duas palavras fundamentais. A primeira palavra era a expressão homoousios, que indicava algo igual ao Pai em todos os aspectos. Já a escola Diário não defendia essa palavra. A escola Diário argumentava a expressão homoiousios, que, se você observar, que vai aparecer na sua tela, tem a diferença é um simples iota, que na primeira palavra, que traz a ideia da mesma substância, esse iota não aparece. Já nessa segunda definição, que era dada por Ario e por toda a sua escola, o iota aparece no meio da palavra, que já não traria mais a conotação da mesma substância, mas traria a conotação de semelhante, porque se é semelhante, automaticamente não é da mesma substância. Se não é da mesma substância, automaticamente ele foi criado e teve uma causa. Segundo o teólogo Charles Rhodes, que é uma das grandes teologias temáticas que nós temos hoje em dia, aconselho vocês a comprarem, o concílio ele foi convocado com três objetivos principais. Primeiro, remediar a confusão terminológica que prevalecia no uso das palavras essência, na discussão sobre a doutrina da Trindade. Segundo, condenar os erros doutrinários que haviam se espalhado por diversas partes da igreja, e é válido considerarmos que, segundo Kurt Aland e Barbara Aland, na sua crítica textual, eles afirmam que era normal um texto chegar à igreja, copiar e depois passar o texto original para outras igrejas. Então, possivelmente essa proliferação, tanto de uma doutrina boa como de uma doutrina má, se fosse infusa na igreja, aparenta que traria alguns prejuízos. E por último, elaborar uma doutrina de fé que fosse coerente com o testemunho bíblico e capaz de satisfazer as convicções religiosas da comunidade cristã, que já eram amparadas pela tradição apostólica. Embora alguns críticos não aceitem o Concílio de Nicéia, porque eles afirmam que esse concílio foi feito por Constantino, outros ainda afirmam que Constantino foi quem deu a palavra final nesse Concílio de Nicéia, que é um grande equívoco. Uma pessoa que fala isso, ela não sabe o que ela está falando. É válido nós considerarmos que esse concílio ele foi organizado e foi convocado, sim, por Constantino. Alguns argumentam que esse concílio ele não tem sua credibilidade porque Constantino ele só deu as mãos para o cristianismo, principalmente focado em um apoio político. Mas fato é que se nós pegarmos uma boa parte dos historiadores, a maioria deles afirmam a mesma coisa. Afirmam que no período de Constantino, apenas de 5, alguns vão além. Falam que de 5 a 20% dos cristãos naquele período, os que jogam muito alto, mas a maioria fala que apenas 5% da população romana era cristã. Outros ainda alegam que Constantino ele não era cristão, ele estava apenas infiltrado, porque Constantino ele só vai se batizar no seu leito de morte depois de 20 anos da sua experiência, da visão em que ele teve da sua conversão. Outros ainda vão além e falam que ele cometeu muitos atos morais questionáveis, como, por exemplo, matar seu próprio filho, matar sua própria esposa. Porém, tais atos não invalidam legitimamente a teologia do Concílio de Nicéia, que foi desenvolvido naquele período. A importância de Nicéia não reside na pureza pessoal de Constantino, mas na solidez doutrinária das deliberações conciliares e, ao mesmo tempo, harmônica teologicamente. É válido também nós desenvolvermos e deixarmos claro que nesse período as palavras que mais foram se desenvolvendo foi a palavra hipóstase, eram palavras como usia e assim sucessivamente. Foi se desenvolvendo dentro da teologia cristã, sobretudo nos debates acerca da Trindade. A palavra hipóstase adquiriu um novo sentido. Passou a se designar pessoa individual dentro da divindade. Assim, afirmar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são três hipóstases significa reconhecer três pessoas, três substâncias, mas de uma mesma usia ou de uma mesma natureza, de uma mesma essência. Então, as palavras que ficaram definidas para redefinir o conceito de trindade foi hipóstase, e que traz consigo a ideia de pessoas, e ao mesmo tempo usia, que traz consigo a ideia de essência. Esse uso ele foi consolidado principalmente no Concílio de Nicéia, no ano 325,
e no Concílio de Constantinopla no ano 381, e sistematizada pelos pais da Igreja Capadócio, como Basílio Magno, Gregório de Nice e assim sucessivamente outros. E principalmente no final do século de número 4, onde essas definições já estavam muito bem fixadas. A distinção fundamental estabelecida por esses teólogos pode ser resumida da seguinte forma sobre as palavras. Primeiro, ousia, que traz consigo a ideia de essência, natureza ou o que algo é. Posteriormente a isso, foi também definida a ideia de hipóstase, que traz consigo a ideia de pessoa concreta, substância ou quem é. Entendeu? Ousia, o que algo é. Hipóstase, quem é esse algo. Ou seja, nós temos três pessoas, três hipóstase, com a mesma essência, com a mesma ousia, tá? Nós temos três pessoas com a mesma essência, que é a essência de Deus. A formulação teológica mais precisa é dizer que existem três substâncias, três pessoas que compartilham da mesma essência, que é a essência divina. O termo trindade expressa, portanto, a unidade de três pessoas em uma única essência. E a confissão de fé que Deus é um em essência, mas trino em pessoa. A discussão maior nesse período, ela rodeava em torno dessas duas palavras, homoiousios e homoiousios. Girava em torno dessas duas palavras, principalmente. E a distinção entre ambas era um único iota no meio dela. Alguns arianos não aceitaram essa expressão porque afirmavam que essa expressão, não só ariano, mas outros, afirmavam que essa expressão ela não estava amparada dentro do contexto bíblico. Apesar disso, o credo de Nicéia adotou o termo para afirmar que o filho é da mesma substância que o pai, contrapondo-se à ideia ariana de que o filho era uma criatura ou semelhante e não igual em natureza ao pai. Alguns tentaram explicar o conceito de trindade, como por exemplo, Gregório de Nice deu uma das primeiras ilustrações sobre a trindade. E é válido afirmarmos que Gregório de Nice ele se faz uso de uma ideia platônica dos universais. Poderíamos ilustrar esse conceito dizendo que Pedro, Tiago e João são distintos enquanto pessoas, mas partilham da mesma natureza, humanidade, ou seja, um universal. Assim também, as três pessoas divinas são distintas, mas partilham da mesma essência divina e os mesmos atributos. Porém, essa linha interpretativa, ela acaba caindo naquilo que nós poderíamos chamar de triteísmo. Segundo o teólogo Geroslav, no seu livro A Tradição Cristã, na página 221, ele argumenta que a forma como Jesus foi identificado como Deus foi essencial para o resultado do dogma da Trindade que já havia sendo trazido pelos pais apostólicos. No decorrer da igreja ficou claro a diferença entre ousia e hipóstase no plural, ou seja, três pessoas. As teses arianas, que foi rebatida no Concílio Niceno no ano 325, em julho, no dia 17, para ser mais exato, que reuniu cerca de 318 bispos, tanto do Oriente como do Ocidente, segundo Atanásio, e ao mesmo tempo, segundo também Roger Rosso. O concílio foi convocado principalmente para refutar o ensino diário, que afirmava que Cristo não era eterno e ao mesmo tempo não tinha a mesma substância, homousios, que o Pai, a mesma substância que o Pai, mas uma criatura elevada que ele defendia alguns pontos sobre essa criatura elevada que Ario ele afirmava. Exemplo, ele fala que o filho devia sua existência à vontade do Pai. Outro ponto que Ario defende, o filho não era eterno, pois houve um tempo em que ele não existia. Outro ponto, o filho foi criado e não gerado. O filho foi um instrumento da criação e das demais coisas, incluindo o Espírito Santo, considerado a criação mais sublime do Pai. O filho era mutável, não imutável, como é a nossa linha interpretativa. Portanto, para Aro, o filho não era plenamente Deus, mas apenas semelhante a ele. É daí que surge a expressão homoiousios, tá? Que ele entendia com um acréscimo de um iota na palavra, que ele entendia que Cristo não era da mesma substância, mas era apenas semelhante.
Os arianos apoiavam-se especialmente em Provérbios, capítulo de número 8, utilizando a tradução da Septuaginta, ou a versão dos 70 do século de número 3 a.C. Nesse texto, a palavra sabedoria ela recebe a personificação em Provérbios 8, ou seja, ela recebe sentimentos de falar, de dialogar, sentimentos, ela recebe a personificação em Provérbios capítulo de número 8. É descrita como algo criado em Provérbios capítulo de número 8. A palavra que se refere à sabedoria em Provérbios 8 é logos. Os arianos interpretavam essa passagem como a referência em João capítulo de número 1 e versículo de número 1. Está escrito assim: En arhe en hologos kai hologos en pros ton theon kai theos en hologos. Observe que por 3 vezes aparece a expressão logos no grego. E observe que essa foi a expressão que eles cunharam e ao mesmo tempo deixaram claro que essa sabedoria de Provérbios capítulo de número 8, que fora criado e que passou a existir, era o Cristo, de João capítulo de número 1 e versículo de número 1. Assim construíram seu argumento de que Cristo, que o Filho de Deus, teria sido criado pelo Pai, que é um grande equívoco. O concílio rejeitou essa interpretação, tendo em vista que o Filho não era uma subcriação, mas eterno e incausado, ou seja, ele não foi criado, ele não teve uma causa anterior a ele é a causa de todas as coisas, como diz Colossenses 1, versículo 15 ao versículo de número 16. Ele é a causa de todas as coisas, ao mesmo tempo, ele é eterno. Atanásio de Alexandria defendeu a eternidade e consubstanciação do Filho com o Pai, ou seja, o Filho e o Pai tendo a mesma natureza. Apesar de Ário se apoiar em poucos bispos, como diz Roger Olson, possivelmente tinha em média de 20 a 18 bispos que apoiavam o conceito de Ário. Outros ainda argumentarão que tinham apenas 2 argumentando e ao mesmo tempo favorecendo essa crença que Ário ele tinha. Fato é que o Concílio de Nicéia estabelece a ortodoxia trinitária. Após o concílio, o credo de Atanásio passou a circular com mais força, reafirmando a fé cristã trinitária, que foi definida da seguinte forma, abre aspas, a fé universal é esta, que adoramos um só Deus, em trindade e trindade em unidade, não confundindo as pessoas ou as hipóstase ou as substâncias, tá? Nem separando as substâncias, as pessoas, nem separando as substâncias, pois há uma pessoa do Pai, outra pessoa do Filho e outra pessoa do Espírito Santo, mas a ousia é apenas uma. Então são 3 pessoas com apenas uma única ousia. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é só uma. É aquilo que nós definimos como ousia. A glória é igual e a majestade é eterna. Esse credo expressa essencialmente a essência da revelação bíblica e continua sendo, até hoje, uma das maiores formulações mais precisas de fé no conceito Trindade em que nós temos. Teólogos atuais tentaram também desenvolver o conceito de Trindade, como, por exemplo, Richard Swinburne. Nós começamos a falar sobre ele aqui no início desse livro. Para ele, o Pai é a fonte, o Filho é eternamente gerado e o Espírito Santo procede do amor mútuo entre o Pai e, ao mesmo tempo, o Filho. Então, para ele, existe uma dependência eterna e ordenada. O Filho depende, logicamente, do Pai e o Espírito Santo depende tanto do Pai como, ao mesmo tempo, do Filho. Ele cairia naquilo que nós chamaríamos de triteísmo funcional. Para ele, Deus tem partes, logo não é um ser simples, porque dentro dessa concepção Deus ele tem 3 vontades. Se Deus tem partes e se cada pessoa tem propriedades distintas, então sua trindade se aproxima mais daquilo que nós poderíamos definir como triteísmo. E para ele, a causa implica dependência ontológica. O filho depende do pai, porque o filho foi causado pelo pai. Logo, se o filho foi causado pelo pai, o filho depende ontologicamente, da mesma forma em que nós, como criaturas, dependemos de Deus, o filho também dependeria de Deus. E para ele, só o pai tem aceidade, ou seja, só o pai é autoexistente em si mesmo. Já o filho e o Espírito Santo dependem necessariamente do pai. Olha que grande equívoco, que é a interpretação de Richard Swinburne.
Nós teremos outras linhas interpretativas, como, por exemplo, é a linha interpretativa de William Lane Craig. Craig ele defende a Trindade é um único ser que contém três centros de autoconsciências plenamente divino. Três núcleos de consciências individuais conectados de alguma certa forma. É aquilo que nós iniciamos aqui falando, é uma espécie de... O próprio Craig diz isso em um dos seus vídeos falando sobre a Trindade. É uma espécie de Cérebro, tá bom? Para Craig, cada pessoa é um centro autoconsciente e distinto. Elas partilham a mesma natureza divina, mas possuem vontades e consciências totalmente distintas uma das outras, que é um tanto que distinta da concepção pentecostal e reformada. Então, para Craig, o modelo de trindade dele é um modelo trinitário mais social. Para nós, é um modelo trinitário mais clássico, que está mais vinculado à concepção agostiniana. Para Craig, o número de consciências em Deus são três. Para nós, é apenas uma. Craig ele rejeita o conceito de simplicidade divina. Já nós não, nós aceitamos o conceito de simplicidade divina. Os riscos que, ao meu ver, o Craig ele percorre é o risco de cair em um triteísmo. Já o nosso risco não é de cair em nenhum problema, porque a base da nossa interpretação é as sagradas escrituras. A Trindade ela pode ser compreendida como uma união de três pessoas distintas em uma única divindade ou essência. Cada uma dessas pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é plenamente divino, possuindo a mesma substância ou a mesma essência, sendo igual e eterno. Assim, embora sejam três pessoas, há um só Deus. As Escrituras afirmam essa unidade na diversidade. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. A doutrina da Trindade ela transcende a racionalidade humana, mas ao mesmo tempo que transcende, ela não é ilógica. Por quê? Ao avaliarmos, perceberemos isso. Porém, quando se tenta compreendê-la apenas sobre um viés racional, incorre-se em diversos problemas teológicos. Como toda doutrina revelada, seu sentido último repousa no mistério de Deus. Uma boa parte repousará sobre o mistério de Deus. Millard Erickson, ele escreve dizendo: tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a sua própria alma. Crer em um Deus triuno requer fé, confiança e, ao mesmo tempo, paixão por aquilo que se crê. É por isso que a Confissão de Westminster declara o seguinte: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Richard Stewart descreve que a Trindade é uma unidade na diversidade, ou seja, uma unidade composta e relacional. Essa unidade é percebida progressivamente ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, a doutrina da Trindade aparece de modo implícito e em desenvolvimento. É aquilo que nós chamamos de teologia progressiva, teologia que vai progredindo aos poucos. Nós temos diversos termos, como por exemplo, alguns acabam se utilizando da palavra Elohim, que aparece em Gênesis 1 em 1, para implicar que desde ali a concepção de Trindade, porque a expressão que aparece ali está no plural, desde aquele texto, a ideia de trindade era muito bem clara dentro do contexto do Antigo Testamento. Teólogos como Strongs afirmam que a trindade ela é inescrutável, mas não contraditória. Ela é inescrutável porque não há uma analogia em que nossa experiência finita seja capaz de explicá-la de modo adequado. Assim, todas as tentativas de tentar representar o conceito de trindade vai acabar caindo em um grande absurdo. Como, por exemplo, alguns afirmam que a Trindade ele é o trevo, que ela é um trevo de três folhas, que acaba caindo em um triteísmo. Outros falam que a ideia de Trindade pode ser representada como árvore, pela árvore que é a raiz, tronco e ramos, que acaba caindo em um unicismo. Outros ainda falam que a Trindade pode ser comparada com um ovo, casca, gema e clara, que também cai em um triteísmo. Outros ainda falam, não, a Trindade pode ser comparada com a água, sólida, líquida e gasosa, nos seus estados diferentes, que se acaba caindo em unicismo, porque é a mesma substância, porém de formas distintas. É por isso que eu me amparo muito, e ao mesmo tempo acredito que uma das interpretações mais sólidas sobre isso é do teólogo de Acarso.
Ele observa que não há nas escrituras qualquer analogia que explique de modo satisfatório o conceito de trindade. Assim, a doutrina deve ser aceita como revelação divina e não como uma construção filosófica. E chega a afirmar que qualquer analogia do finito ao infinito é perca de tempo, pois é impossível. Carson segue uma linha muito tênue com a de Agostinho e ao mesmo tempo com outros pensadores no decorrer dos anos. Como deveríamos então, João, explicar a Trindade? Primeiro, é válido nós reconhecendo que não há uma doutrina que pode se esvaziar no campo epistêmico. Então, tudo aquilo que a gente tentar esvaziar aqui de Trindade ainda vai ser como tirar uma mera gota de um oceano gigante. Entendendo que existem explicações, mas as explicações não esgotam o assunto. Entendendo que a Bíblia é a fonte mais confiável de resolvermos o problema sobre Trindade, e nem a própria Bíblia buscou desvendar esse problema. Não é debate na igreja primitiva acerca disso. O termo Trindade não aparece literalmente nas escrituras sagradas. É uma formulação teológica posterior. Mas por mais que não apareça, o conceito de trindade está por toda a Bíblia. A palavra ela só foi ser empregada por volta do século de número 2 por meio do Tertuliano, que sistematizou a doutrina da trindade. Porém, nós temos diversos textos, como Gênesis 1:1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos os homens, a quem enviarei e quem irá por nós. O Messias é chamado de Pai da eternidade, é o menino que só iria nascer 750 anos depois dessa profecia de Isaías, mas ele já é chamado de Pai da eternidade, ou seja, ele não teve o início, ele é a causa de tudo. Em Isaías 61, onde aparece o Espírito do Senhor, o próprio Jesus e o Pai. Então, nós vemos que essa construção, por mais que a palavra não apareça, a construção ela é muito bem fixa no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos o batismo, nós temos a bênção apostólica, nós temos a formulação batismal trinitária, nós temos diversos textos que expressam e trazem consigo a ideia do desenvolvimento da Trindade. Os três participam junto da criação, os três participam junto do nascimento de Jesus, os três estão presentes no batismo de Jesus, os três agem na regeneração, os três participam na crucificação, os três cooperam na ressurreição, os três estão envolvidos na santificação e os três participarão do arrebatamento da igreja. Então, ao olharmos para o conceito de Trindade em todo o Novo Testamento, percebemos que esse conceito é muito bem fundamentado. Já essa teologia da Trindade, no meio da igreja primitiva, nós temos diversos relatos no período da igreja primitiva que deixam claro que Cristo já era entendido ou visto como Deus e que ele já havia uma certa distinção também com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Na segunda carta de Clemente, no capítulo 1, versículo 1, escrita por volta do ano 120, depois de Cristo Jesus, ele escreve dizendo o seguinte, abre aspas, irmãos, devemos pensar em Jesus Cristo como Deus, como juiz dos vivos e dos mortos. Fecha aspas. Não só esse texto que evidencia que eles tinham essa credibilidade que Jesus era da mesma essência que era o debate diário e do século, naquele período, era o debate que estava percorrendo, eles já tinham essa ideia, como eles também tinham uma ideia muito bem fixada da ideia, do conceito de trindade. Existem cânticos e credos que expressam muito bem essa ideia. Exemplo, existe um hino que é chamado de Luz Alegre, datado por volta do ano 330 depois de Cristo Jesus, que diz o seguinte, abre aspas, luz amiga do santo esplendor, de ti, eterno Pai das alturas, ó Jesus Cristo, ao pôr do sol, quando vemos a luz anoitecer. Louvamos o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Fecha aspas. Observe que já eram louvores que encantavam e desenvolviam muito bem o conceito de trindade. Outros documentos de grande importância é o Credo Apostólico, datado por volta do ano 215 depois de Cristo Jesus, que expressa a fé trinitária da igreja, que diz o seguinte, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso,
donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, observa que nós temos diversos textos que dão base para a ideia da Trindade. E não só esses, nós poderíamos também trazer aqui a Didaquê, que possivelmente é um texto datado ali por volta do final do século I ou início do século de número segundo, que diz o seguinte no capítulo de número 7, abre aspas, quanto ao batismo, façam-se assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fecha aspas. Então observe que essa compreensão ela já era muito bem fixada entre os pais da igreja, entre as tradições, entre os documentos, entre os louvores e assim sucessivamente. Mas um dos teólogos, e aqui eu encerro essa minha fala, um dos teólogos que tanto argumentou, e é um dos livros que nós deveríamos usar como base para tentarmos entender um pouco melhor o conceito de trindade, foi Agostinho. Conta-se que Agostinho, uma certa vez, estava caminhando na praia, tentando entender racionalmente o mistério da Trindade. Um só Deus em três pessoas. Ele refletia, mas não conseguia encaixar tudo de forma lógica e, ao mesmo tempo, racional daquilo que ele estava pensando sobre a Trindade. Então, ele vê um menino com uma concha. Algumas tradições, como se você pegar os textos de Giovanni Reale, ele vai falar que não era uma concha, era um balde, correndo ao mar e trazendo água para um buraco que ele mesmo havia cavado na margem da praia. Agostinho lhe perguntou: o que você está fazendo, rapaz? O menino respondeu: estou tentando colocar toda a água do mar dentro deste buraco. Agostinho sorriu e disse que aquilo era impossível. O menino então respondeu: é mais fácil colocar o mar nesse pequeno buraco do que você compreender os mistérios da Trindade com a sua mente humana. Então, se nós pudéssemos compreendê-lo, ele não seria Deus, como diria o próprio Agostinho. Agostinho desenvolve toda uma teologia para tentar fazer, ou tentar interpretar o conceito de Trindade. Uma das ideias que Agostinho defende é aludir à Trindade à existência, ao conhecimento e à vontade humana. Mas fato é que uma das frases que Agostinho fala que eu amo muito é quando ele escreve dizendo o seguinte, isso aqui está no livro do Frank Ferreira, Agostinho de A a Z. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando chegarmos à tua presença, cessará muito do que dissemos, mas muito ainda nos ficará por dizer. E tu permanecerás só, tudo em todos. E então, eternamente, cantaremos um só cântico, louvando-te em um movimento. Viremos a ti e estreitamente unidos. Senhor, único Deus, Deus Trindade. Tudo o que disse de ti nesse livro, de ti vem. Reconhece-nos como teus e se há algo que é meu, perdoa-me e perdoa aos teus. Amém.